Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Esse daqui é um quadro que eu estreiei há bastante tempo, tem 6 meses se eu não me engano, e eu só tô trazendo o segundo vídeo desse quadro hoje, que é o quadro de resenha de livros. O objetivo desse quadro aqui, como o nome deixa bem claro, é pegar algum livro bem importante para o universo dos investimentos e fazer uma resenha bem curta, falando ali um pouco sobre os principais pontos, se vale a pena ou não para você ler. E no primeiro episódio desse quadro eu fiz com Axiomas de Zurique, que é um livro ali sobre especulação. É o vídeo com mais dislikes do canal, porque eu falei mal do livro e muita gente não gostou da minha opinião, mas eu tô trazendo aqui o segundo episódio com um livro diferente, vamos ver se o resultado também vai ser diferente. O livro que a gente vai fazer a resenha aqui no vídeo de hoje é esse daqui, Warren Buffett e a Análise de Balanços, da Mary Buffett e do David Clark. A gente vai fazer um apanhado geral sobre esse livro aqui, comentar os principais pontos positivos e negativos, tentar trazer um pouquinho da ideia central do livro, o que é que você aprende aqui, e no final do vídeo eu vou te dar a minha opinião, se vale ou não a pena você ler o Warren Buffett e a Análise de Balanços. Mas antes de tudo, se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal e você não faz ideia de quem eu sou, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. Nesse canal eu falo muito sobre investimentos de longo prazo com foco em bolsa de valores, ações, fundos imobiliários e investimentos lá no exterior. Esse é um quadro um pouco diferente que a gente faz uma resenha de livros, mas está dentro do universo de investimentos, então é bem cabível com o assunto do canal. E se você se interessa por assuntos como esse, essa temática, esse universo, eu já queria te pedir de antemão aqui para deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal aí embaixo, no botão vermelho, porque você me ajuda demais e você também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Sem mais enrolações então, vamos aqui para a tela do meu computador que eu tenho um material preparado para te ensinar um pouquinho sobre o Warren Buffett e a análise de balanços. Bom, então eu tô aqui com o nosso slide, né, que eu preparei pra gente fazer essa apresentação. Esse que é o nome do livro, Warren Buffett e a Análise de Balanços, é a capa aqui do slide que eu fiz, ficou bem bonitinha, né, eu gostei. Essa capa verde aqui é a nova edição que está sendo publicada no Brasil pela Amazon, exclusiva da Amazon. Não sei se está em estoque lá nesse exato momento, mas se tiver, você pode comprar e o meu link para você comprar vai estar aqui na descrição. Comprando por esse link você me ajuda também. E vamos já começar aqui de cara essa resenha do Warren Buffett Análise de Balanços para o vídeo não ficar muito longo. Começando aqui, é claro, pela ficha técnica, né? Padrão de resenha de livros, a gente tem que ter uma ficha técnica. É óbvio que eu não fiz uma ficha técnica formal, porque o meu objetivo aqui não é de fato resumir o livro, é só trazer alguns pontos importantes para despertar o seu interesse em ler se for um bom livro, ou postergar esse seu interesse se não for um livro tão bom assim. Então a minha ficha técnica aqui é bem resumida, né? É um livro que é escrito por Mary Buffett e David Clark. A Mary Buffett é essa moça que está aparecendo aqui na esquerda do slide, e o livro mostra pra gente toda a metodologia de análise fundamentalista de ações do Warren Buffett. Ou seja, a proposta do livro é mostrar pra gente como que o Warren Buffett analisa ações. É um livro de contabilidade. E como que esse livro surgiu, né? Vamos ver aqui um pouquinho da origem do Warren Buffett, Análise de Balanços. Eu dividi aqui o surgimento do livro em 5 etapas diferentes. A primeira delas foi o início do livro, que é o seguinte: quem é essa Mary Buffett, né? Por que ela tem o sobrenome do Buffett no nome dela? É simplesmente porque ela foi nora do Warren Buffett durante 12 anos. Ela foi casada com um dos filhos do Buffett, que é o Peter Buffett. Então ela tinha ali uma convivência direta com a família Buffett. E aí, em um desses momentos de convivência, que é o segundo ponto aqui que eu apelidei de A Visita, né? Ela estava visitando a casa da família lá em Omaha, que é onde o Warren Buffett mora, e ela conheceu nessa visita um grupo de estudantes que era muito interessado na metodologia de investimentos do Warren Buffett. Eram estudantes que estavam lá estudando o método do Buffett para investir. E eles se autodenominavam buffetologistas, né? Uma palavra bem engraçada aqui, mas eram estudantes que apreciavam o método de investimentos do Warren Buffett. E aí, logo depois dessa visita, ela teve um encontro com o David Clark, que é aí o coautor desse livro, né? O cara que escreveu esse Warren Buffett Análise de Balanços junto com ela. E esse David Clark, ele era um desses estudantes que estudava sobre o Warren Buffett. Ele era um dos buffetologistas, né? Um dos maiores, né? Um dos caras mais aplicados nesse estudo. Ele tinha ali dezenas de cadernos repletos de ideias e ensinamentos que ele tinha tirado com o Warren Buffett. E aí, percebendo que esse David Clark era muito aplicado no estudo da buffetologia, né, vamos colocar assim, a Mary teve a ideia de convidar ele para produzir junto a ela um guia para interpretar as demonstrações financeiras de uma empresa da exata mesma forma que o Warren Buffett faz. As demonstrações financeiras são ali os relatórios contábeis que as empresas divulgam a cada trimestre, fazendo ali uma consolidação dos seus resultados e permitindo que a gente consiga analisar os seus números, né, ver se a empresa está prosperando
prosperando financeiramente. E foi desse convite que nasceu o Warren Buffett Análise de Balanços, né? O David Clark gostava muito da metodologia do Buffett e ele aceitou o convite da Mary Buffett. E eles juntos escreveram aí o Warren Buffett Análise de Balanço, um dos livros mais famosos sobre contabilidade para investidores, e eu já te adianto aqui, na minha opinião, é o primeiro livro que o investidor deveria ler quando ele quer começar os estudos sobre contabilidade. Esse daqui é um livro bem iniciante mesmo, de um tema um pouco complexo, né? Contabilidade para investidores não é um tema iniciante no mundo dos investimentos, quando você está começando a estudar. Mas quando você chega nesse nível, que é ali de intermediário para avançado, esse daqui é um livro iniciante, para você começar esses estudos. Fechado? Então essa daqui que é a ideia do livro, é ser aí um guia para você analisar ações, ler as demonstrações financeiras de uma empresa da mesma forma que o Warren Buffett faz, né? Seguir os passos do mestre, e foi mais ou menos assim que esse livro começou, que esse livro surgiu. Vamos entrar aqui em alguns dos pontos principais que são relatados dentro do livro e que eu consegui tirar ensinamentos valiosos para poder passar para você. E aí, é claro, se você despertar o interesse, você vai comprar o livro, vai ler e vai aprender ainda mais. O livro começa com uma distinção bem clara entre o método de investimentos do Warren Buffett e o método de investimentos do Benjamin Graham, que foi ali o professor, o mestre do Warren Buffett, né? Não é porque um é professor e aluno do outro que eles têm que investir da exata mesma forma. Existem diferenças pontuais entre os métodos de investimento do Buffett e do Graham, e o livro começa listando isso daqui pra gente entender o que é que o Buffett fez de diferente do Graham e o que fez ele atingir um nível que o Graham não atingiu. O propósito do livro aqui é servir como um guia pra gente ler as demonstrações financeiras da forma que o Buffett faz, mas antes da gente chegar na contabilidade de fato, a gente precisa entender qual que é a lógica do Buffett, o que é que ele busca nessas demonstrações financeiras, e aí depois a gente aprende como que ele analisa cada linha das demonstrações para encontrar o que ele está buscando, né? A gente precisa entender a base da metodologia antes de entrar na metodologia de fato. E aí o livro começa com essa distinção que é bem bacana, e eu separei aqui no slide para a gente dar uma olhada, né? Vamos ver aqui primeiro como que é o método do Benjamin Graham, que é o escritor do Investidor Inteligente, também um dos livros mais populares aí sobre investimentos, mas tem algumas diferenças pontuais entre a metodologia dele e a metodologia do seu aluno Warren Buffett, né? Eu trouxe aqui 4 pontos para a gente dar uma olhada que são diferentes. A gente vai ver aqui primeiro para o Benjamin Graham e depois no próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre esses mesmos 4 pontos do ponto de vista do Warren Buffett, né? O primeiro ponto aqui é que o Benjamin Graham, ele não olhava para as vantagens competitivas de uma empresa. Ben Graham, ele nunca fez distinção entre as empresas que possuem uma vantagem competitiva de longo prazo, né? As vantagens competitivas ali que as empresas conseguem manter por um longo período de tempo, e as que não possuem. Ele nunca se importou com isso daqui. O livro tem uma passagem bem legal aqui que eu vou ler para vocês, que é a seguinte, né? O Benjamin Graham só estava interessado em saber se a companhia tinha ou não capacidade de geração de lucro suficiente para tirá-la dos apuros econômicos que haviam acarretado a queda vertiginosa da cotação de suas ações. Ou seja, o método do Benjamin Graham consistia em comprar empresas que estavam sendo afetadas por algum problema e que ele achava que tinham capacidade de geração de lucro para reverter essa situação. E aí ele conseguia comprar durante esse momento de fragilidade as ações por um preço menor do que o que deveria ser, né? Entra aquele conceito básico do value investing, comprar ali quando o preço é menor do que o valor da ação. Esse daqui é o primeiro ponto da metodologia do Benjamin Graham. Um segundo ponto é que ele não tinha interesse em carregar uma ação por 10 anos. O Benjamin Graham não tinha essa visão de longo prazo que é atribuída ao Warren Buffett. Tem um trecho no livro que é exatamente o que está escrito no slide, né? Se a ação não subisse de preço em 2 anos, ele vendia sem pensar 2 vezes. O objetivo do Benjamin Graham era comprar uma ação que estava em apuros e por isso estava sendo vendida por um preço menor, esperar ela se recuperar e vender quando ela se recuperar, porque ele conseguiria ter esse lucro aqui sendo embolsado. Com o Buffett é um pouco diferente, como a gente vai ver no próximo slide, né? Um terceiro ponto aqui da metodologia do Benjamin Graham é que ele só comprava barganhas, ele só comprava ações que estavam sendo negociadas a menos da metade do valor que elas tinham em caixa. Essa daqui é uma metodologia famosa do Benjamin Graham. Ele olhava ali o quanto que a empresa tinha em caixa e se ela estivesse sendo negociada por metade desse valor, ele interpretava que era uma barganha, era uma ação sendo negociada ali por um preço muito barato e ele podia comprar e esperar ela se recuperar. Isso daqui faz parte da metodologia do Graham e muita gente atribui atualmente a metodologia do Warren Buffett, mas essa metodologia mudou um pouco. O Buffett não atua mais somente dessa forma como Benjamin Graham fazia. A gente vai ver no próximo slide. E por último aqui, um quarto ponto da metodologia do Benjamin Graham é que ele tinha muita diversificação em carteira. Ele gostava de diversificar bastante os seus investimentos e durante algum certo tempo ele chegou a carregar mais de 100 ações
simultaneamente na carteira. A gente já vai ver no próximo slide esses 4 pontos aqui sobre a ótica atual do investimento do Warren Buffett, mas eu encontrei uma passagem no livro aqui que é bem importante para resumir essa metodologia do Benjamin Graham. O livro diz o seguinte: o que nós temos de perceber, no entanto, é que Benjamin Graham, na verdade, não se importava com o tipo de empresa que estava comprando. Ele não olhava vantagens competitivas, ele não tinha interesse em carregar essa empresa por 10 anos. A gente viu isso daqui nos 2 primeiros pontos, né? Em seu mundo, toda a companhia tinha um preço no qual se tornava uma barganha, ou seja, ele só comprava barganhas, ele comprava empresas que tinham uma queda vertiginosa de curto prazo por causa de alguma situação específica, mas acreditava que ela tinha a capacidade de se recuperar em um prazo curto, né, em 1 ano, 2 anos, e aí ele vendia quando ela de fato se recuperasse. E ele diversificava muito seus investimentos, porque isso é uma operação de risco, né? Uma empresa se recuperar em 2 anos, você não tem como saber se isso vai acontecer. Então ele diversificava muito para diluir o seu risco. De forma bem resumida, essa daqui é a metodologia de investimento do Benjamin Graham. Vamos dar uma olhada aqui agora na metodologia do Warren Buffett. Eu trouxe aqui os mesmos 4 pontos, só que com uma visão oposta, né? O Warren Buffett, ele já é caracterizado, já é conhecido por olhar as vantagens competitivas, diferentemente do que o Benjamin Graham fazia. O Warren Buffett, ele só compra ações que possuem vantagens competitivas de longo prazo, que ele julga ali que a empresa tem capacidade de manter por um longo período de tempo, porque é isso daqui que vai fazer com que ele ganhe muito dinheiro no mercado acionário, quando a empresa tem ali um destaque em relação aos seus concorrentes. E já adiantando aqui para você, esse que vai ser o foco de procura do Warren Buffett quando ele lê as demonstrações financeiras. Lembra que o livro é um guia de análise das demonstrações financeiras. Quando o Buffett lê essas demonstrações, ele está ali interpretando os números de forma com que os números indiquem para ele que as empresas possuem vantagens competitivas. E aí, se os números estiverem falando isso para ele, de acordo com a metodologia que o próprio livro passa, eu já vou te trazer um pouquinho nos próximos slides, ele compra a ação, se ele julgar que ela tem vantagens competitivas. Esse que é o foco da análise do Warren Buffett. Um segundo ponto aqui para a gente se atentar é que o Warren Buffett tinha interesse em carregar uma ação por 10 anos. Ele é conhecido por isso, é uma frase muito famosa dele, né? Que se você não tem interesse em comprar uma ação, em carregar uma ação por 10 anos, é melhor você não comprar. Essa é uma frase bem famosa do Warren Buffett. E ele percebeu aqui em um dado momento que as ações que possuem vantagens competitivas de longo prazo tendem a se valorizar cada vez mais nesse longo prazo. Então não tem por que ele vender. Quanto mais tempo ele segurar essas empresas com vantagens competitivas, mais dinheiro ele vai ganhar. Isso daqui é algo que ele percebeu e que o Graham não percebeu. Um terceiro ponto, que também foi uma percepção do Buffett e não do Benjamin Graham, foi que ele não precisava esperar uma barganha em cada ação que ele comprava. Nessas empresas com vantagens competitivas de longo prazo, ele poderia aceitar pagar preços justos, né? Ele não precisa esperar barganhas por ela. Ele pode pagar um preço justo por uma empresa de alta qualidade e ainda assim ele vai ganhar muito dinheiro. Isso daqui foi uma percepção do Warren Buffett. E o quarto e último ponto que eu trouxe aqui nesse slide de diferenciação entre o Buffett e o Graham é o ponto da diversificação. O Warren Buffett, ele não gosta de diversificar tanto quanto o Benjamin Graham fazia. Ele tem uma carteira diversificada, tá? Isso daqui é importante de mencionar, mas ele não tem mais de 100 ações como o Ben Graham tinha. Ele tem ali um número bem mais enxuto, né? Ele tem uma política de menor diversificação do que o Benjamin Graham. Essas aqui são as principais diferenças entre as duas metodologias e agora a gente já sabe que toda a análise fundamentalista de ações do Warren Buffett é dedicada para encontrar vantagens competitivas. E aí um outro ponto que o livro traz e que eu achei muito interessante de mencionar aqui também é que ao longo da sua história analisando e investindo em ações, o Warren Buffett identificou 3 tipos de empresa, né? 3 modelos de negócios diferentes que são bem mais propícios a desenvolverem vantagens competitivas do que outros tipos de negócio. E aí ele consegue restringir para onde ele olha, restringir as suas análises para esses 3 tipos de empresas, porque ele tem mais chances de ser assertivo. E os 3 tipos de empresas, os 3 tipos de modelos de negócio são justamente esses que estão aparecendo na tela aí agora, né? As empresas que vendem um produto exclusivo, as empresas que prestam um serviço exclusivo e as empresas que compram e vendem a baixo custo um produto ou serviço de que o público sempre precisa. Eu trouxe aqui algumas passagens do livro para a gente entender o que é cada um desses 3 tipos de empresa, né? O que é vender um produto exclusivo, por exemplo. Vamos começar por ela. Vou ler aqui da exata forma que está no livro para você entender em todas as palavras.
palavras, né? A Mary Buffett e o David Clark descrevem da seguinte forma: por meio do processo de necessidade e experiência do consumidor e da promoção publicitária, esses fabricantes, as empresas que vendem um produto exclusivo, inseriram as histórias de seus produtos em nossas mentes e assim nos induziram a pensar neles quando vamos satisfazer uma necessidade. E aí eles trazem aqui dois exemplos, né? Você tá com vontade de tomar uma cerveja gelada após um dia cheio no trabalho? Você pensa na Budweiser. E as coisas realmente melhoram com uma Coca-Cola, não é verdade? Eles trazem isso daqui no livro para ilustrar. E continua aqui. O Buffett gosta de pensar que essas companhias conquistaram um lugar na mente do consumidor. E quando isso acontece, os seus produtos nunca precisam ser modificados e a empresa também consegue cobrar preços mais altos e vender uma quantidade maior dos seus produtos. Isso daqui que é uma empresa que vende um produto exclusivo, né? Uma empresa que tem uma marca muito forte e já inseriu ali no cotidiano das pessoas os seus produtos e por isso ela consegue cobrar mais caro por eles. O segundo tipo de modelo de negócio, as empresas que prestam um serviço exclusivo, seguem mais ou menos a mesma lógica, né? Nas palavras do livro aqui, essas empresas prestam serviços de que as pessoas precisam e pelos quais estão dispostas a pagar. Em outras palavras aqui, são firmas que prestam serviços exclusivos e que conquistaram uma posição na mente do consumidor. Ele traz um exemplo aqui de quando você pensa em calcular os seus impostos. E aí você pensa numa firma específica que presta esse serviço com muita qualidade há bastante tempo. Você não pensa no funcionário dessa firma. Você pensa na marca da firma em si e ela vai resolver os seus problemas. Isso daqui que seria prestar um serviço exclusivo. E por fim, o terceiro tipo de modelo de negócio aqui que é bem mais propício a desenvolver vantagens competitivas, segundo Warren Buffett, é claro, são as empresas que compram e vendem a baixo custo um produto ou serviço de que o público sempre precisa. E nas palavras do livro aqui, nessas empresas as grandes margens de lucro são trocadas pelo volume ou o aumento do volume mais do que compensa a redução das margens. São empresas que conseguem inserir na mente do consumidor a ideia de melhor preço do mercado. E aí ele traz um exemplo aqui que é o seguinte: você mora numa cidade pequena e quer a maior variedade com os melhores preços, vá para o Walmart, que é justamente o que o Walmart faz, né? Ele compra e vende a baixo custo um produto de que o público sempre precisa, né? Vários produtos de que o público sempre precisa. Esses são os três tipos de empresas preferidas do Warren Buffett. E aí, com esses conhecimentos, eu acho que já dá pra gente entrar nas demonstrações financeiras e eu vou listar aqui para você alguns dos principais pontos que o livro traz, que são os pontos que o Buffett procura nessas demonstrações financeiras para identificar vantagens competitivas. É óbvio que eu não tenho como trazer todos os pontos aqui. Eu fiz uma seleção quase que aleatória de alguns deles só para despertar o seu interesse, você vê se você se identifica com o livro e aí se você quiser, você compra e lê o restante para absorver por completo a metodologia do Buffett, beleza? Eu trouxe aqui só alguns pontos para te despertar o interesse. É impossível eu listar toda a metodologia aqui nesse vídeo. E aí é o seguinte, caso você nunca tenha estudado sobre contabilidade, eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre isso. Eu tenho uma série gratuita de 4 vídeos sobre indicadores fundamentalistas, que eu falo sobre todas as demonstrações financeiras nele. Eu vou deixar o link aqui no card para você assistir, mas caso você esteja aqui nesse vídeo e nunca tenha visto nada disso, não saiba nada sobre contabilidade, nós temos basicamente 3 demonstrações financeiras que são importantes na hora que a gente vai analisar uma empresa, né? São as 3 que estão aí na tela. A demonstração de resultado do exercício, o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa. O livro, ele é basicamente dividido em 3 partes, que é justamente uma parte para cada demonstração. E aí o Buffett vai te mostrando ali como ele lê cada linha das demonstrações financeiras, né? A gente vai ver aqui alguns pontos importantes sobre cada uma delas, mas pega o livro para ler tudo se você quiser se aprofundar, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui com alguns pontos que chamam a atenção do Buffett na demonstração de resultado do exercício, né? Eu trouxe aqui 3 pontos que o Buffett costuma olhar. O primeiro deles é o CPV e o VGA, né? Que são aqui, respectivamente, o custo dos produtos vendidos e as despesas com vendas gerais e administrativas, né? São basicamente aqui os custos e as despesas que a empresa tem para conseguir prestar os seus serviços ou vender os seus produtos. E aí, nessa análise do Buffett, não tem muito segredo, né? Quanto menor forem esses custos e despesas, melhor. Quanto menos a empresa tiver aí de CPV e de VGA, melhor para você, porque significa que ela está gastando menos. Esse daqui é um ponto bem simples da análise do Buffett.
Um segundo ponto que eu trouxe aqui é o do lucro bruto e da margem bruta. O Buffett costuma olhar bastante para esses dois números. E aí tem uma regrinha que ele desenvolveu ao longo da sua carreira como investidor, que é a seguinte: empresas que possuem uma margem de lucro bruta acima de 40% são bem mais prováveis de terem vantagens competitivas do que empresas que não têm essa margem bruta de 40%. E a lógica para isso daqui é bem simples, né? Se a empresa tem uma margem de lucro bruta de mais de 40%, isso daqui significa que ela está vendendo os seus produtos por preços mais elevados, né? E se ela consegue manter isso daqui, provavelmente é porque ela tem alguma vantagem competitiva, porque os seus clientes estão aceitando pagar mais por esses produtos ou por esses serviços, que é justamente o que está deixando a sua margem bruta elevada. Essa é uma generalização que funciona bastante para a margem de lucro, né? Tanto para a margem bruta, quanto para a margem operacional, quanto para a margem líquida. Quanto maiores são as margens de lucro de uma empresa, é mais provável que ela tenha ali vantagens competitivas. Isso daqui também vale, é claro, para o terceiro ponto que eu trouxe, que é o do lucro líquido e da margem líquida. O Buffett desenvolveu uma regrinha que ele está ali procurando empresas com margem de lucro líquida acima de 20%. São essas empresas que possuem ali mais chances de terem vantagens competitivas do que as outras. É isso que o Buffett está buscando quando ele olha as demonstrações financeiras. Ele quer empresas com vantagens competitivas. Beleza? Esses aqui são 3 pontos que o Buffett costuma olhar na DRE de uma empresa. Lembrando, não é tudo que o livro traz bem mais dentro da DRE e bem mais dentro do balanço patrimonial, que é o que a gente vai falar aqui agora. Eu estou trazendo alguns pontos selecionados aleatoriamente só para ilustrar na sua mente, beleza? E eu trouxe aqui também 3 pontos sobre o balanço patrimonial. O que é que o Buffett olha no balanço patrimonial de uma empresa, que é a segunda demonstração financeira? O primeiro ponto que eu trouxe aqui é o seguinte: quem tem caixa dá as cartas do jogo, e dar as cartas do jogo é muito bom. O Buffett ele gosta de empresas que têm bastante dinheiro em caixa, porque segundo ele são essas empresas que vão conseguir enfrentar os momentos difíceis do mercado. Elas vão ter mais solidez ali para passar por esses momentos de dificuldade, justamente porque elas têm dinheiro para arcar com esses períodos. E isso daqui é especialmente potencializado se a empresa que você está analisando tiver caixa e as suas concorrentes não, porque aí quando os momentos difíceis vierem, a gente já sabe quem é que vai sobreviver, a gente já sabe quem é que vai poder dar as cartas do jogo. Se ela é a única que está conseguindo enfrentar esse momento, ela pode até conseguir vender os seus produtos ou serviços por preços maiores do que o normal. Então o Buffett gosta bastante de empresas que têm muito dinheiro em caixa. E um segundo ponto que eu trouxe aqui é sobre as dívidas de curto prazo de uma empresa, né? São todas as dívidas que têm que ser pagas dentro do período de 1 ano. Essa aqui é a diferença entre dívida de curto prazo e dívida de longo prazo. Curto prazo é o que precisa ser pago em um período inferior a 1 ano e longo prazo o que pode ser pago em períodos acima de 1 ano, né? Depois de 1 ano. E a regrinha que o Buffett desenvolveu aqui para esse tipo de empresa é que ele quer distância das empresas que possuem mais dívidas de curto prazo do que dívidas de longo prazo. As empresas que têm o costume de contrair dívidas de curto prazo, elas normalmente não são muito boas. Para ser honesto aqui com você, esse princípio ele vale bem mais para as instituições financeiras, né? Quando você está analisando bancos, e não significa de forma concreta que a empresa é ruim, né? Só que é uma empresa ali mais arrojada, uma empresa que está se arriscando mais do que as empresas que tomam mais dívidas de longo prazo. E o Buffett prefere ali um perfil mais seguro nos seus investimentos, especialmente quando nós estamos falando de bancos, né? De instituições financeiras. Esse daqui é um princípio que é mais válido para esse tipo de empresa. Mas enfim, um terceiro ponto aqui que o Buffett também gosta de analisar no balanço patrimonial é o ROI da empresa, né? O retorno sobre o patrimônio líquido. E aqui não tem muito segredo, né? Quanto maior for o ROI da empresa, melhor para o acionista, porque isso daqui significa que ela está utilizando bem o seu lucro líquido, né? O ROI é a divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido, e ela está rentabilizando melhor o seu capital, está gerando mais valor para os seus acionistas. Beleza? Foram esses 3 pontos aqui que eu trouxe para o balanço patrimonial, e eu trouxe um último ponto aqui para a demonstração de fluxo de caixa, né? Essa daqui é uma demonstração mais enxuta do que as demais, a gente tem menos coisa para olhar aqui nela, então eu só trouxe um ponto porque senão eu ia acabar falando sobre tudo que o Buffett tem no livro e eu tenho que deixar aquele suspense ali para você ler também. Ele gosta bastante quando as empresas têm ali programas de recompra de ações, né? Quando a empresa recompra suas próprias ações e cancela, ela está ali aumentando a participação dos acionistas na própria empresa e, consequentemente, aumentando o seu LPA, né? O seu lucro por ação. Ela está gerando mais valor para os seus acionistas. É muito simples de entender isso daqui, né? Se uma empresa tem 100 ações, por exemplo, e você é dono de 10%, ou seja, você tem 10 ações, e ela decide recomprar 10 e cancelar, ou seja, ela vai passar a ter só 90 ações, a sua participação de 10% agora é maior. Você tinha 10 ações de 100, agora você tem 10 ações
de 90. Então você tem mais participação na empresa, você vai receber mais da distribuição dos lucros. E isso daqui, segundo Warren Buffett, é algo muito benéfico para o acionista no longo prazo e é algo que as empresas que possuem vantagens competitivas conseguem fazer num ritmo bem mais intenso do que as empresas normais, né? Vamos colocar assim. Essa que é a ideia central do livro, né? Você vai ver ali toda a metodologia de forma bem minuciosa do Warren Buffett para analisar e investir em ações, né? O que é que ele analisa em cada uma das demonstrações financeiras, e tem vários insights no livro e descrições de estratégias que o Buffett adotou ao longo da sua vida, assim como várias pinceladas da sua mentalidade, né? Como que ele enxerga os investimentos. E aí, pra gente finalizar o vídeo de hoje, eu trouxe um último insight aqui que tem lá no finalzinho do livro e que eu achei sensacional, que é o seguinte: quando que o Warren Buffett vende as suas ações, né? Quando que você deve vender as suas ações para poder investir da exata mesma forma que o Buffett investe? E a resposta é a mais simples possível: nunca. Você não deve vender as suas ações nunca. Porque no mundo ideal do Warren Buffett, ele nunca venderia uma ação enquanto ela for capaz de manter as suas vantagens competitivas de longo prazo. Quanto mais tempo você mantiver essas ações com vantagens competitivas na sua carteira, mais dinheiro você vai ganhar. Esse daqui que é o grande insight do Warren Buffett na minha visão, é o grande diferencial entre ele e o Benjamin Graham, é o que ele percebeu e o Graham não percebeu, né? Até por questões de época, de vivência também, é bem diferente, né? Não é mérito e demérito de ninguém, é só uma diferença, e na minha visão foi justamente isso daqui que fez o Warren Buffett se tornar o maior da história. Como eu te falei, o propósito desse vídeo não é ser um resumo completo do livro, trazer todos os pontos ali, destrinchar a metodologia de investimentos do Warren Buffett, é ser uma resenha de livros mesmo, trazer a minha opinião sobre esse livro, comentar sobre alguns dos pontos principais, e a gente já chegou aqui no final. Você com certeza deve ter percebido que eu gostei desse livro, na minha opinião é um dos melhores livros que tem sobre contabilidade para investidores, especialmente se você for um iniciante, é tudo bem mastigadinho, tudo bem introdutório aqui, então você consegue entender com facilidade. Eu não trouxe aqui para esse vídeo todos os insights e todos os ensinamentos que ele tenta passar, até porque esse não é o meu propósito, como eu já falei, e porque seria impossível, mas eu tenho 2 destaques lá no meu Instagram em que eu faço exatamente isso. Eu li cada página desse livro, resumi ali em vídeos curtos dos stories e postei lá no meu Instagram, estão salvo em 2 destaques, explicando ali linha por linha desse livro, como que o Warren Buffett analisa cada linha de cada uma das demonstrações financeiras. São os 2 destaques que estão aparecendo na tela e agora. Se você quiser ver, segue lá o meu Instagram, @ojoão.marinho, o link vai estar aqui na descrição também, você consegue encontrar com facilidade, e aí você assiste esses destaques, mas também compra o livro e lê, porque é uma experiência única, você vai aprender bastante coisa lendo ali por conta própria e tendo as suas próprias percepções. Fechado? Essa aqui é a minha recomendação pra você. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal do botão vermelho. Você não tem nem ideia de como você me ajuda. O YouTube entende quando você faz isso, que você gostou desse vídeo e que esse material é de qualidade. Aí ele me recompensa, ajuda a entregar isso daqui para mais pessoas e o meu trabalho fica mais conhecido. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram. Você vai encontrar esses destaques lá com mais informações sobre o livro dessa resenha, Warren Buffett Análise de Balanço. E eu também trago muito conteúdo de qualidade todos os dias, respondo pergunta nos stories. Me segue lá que você não vai se arrepender. Se você gostou dessa resenha e ficou com vontade de ler o livro Warren Buffett Análise de Balanço, eu vou deixar o meu link de afiliado aqui na Amazon na descrição. Então se você for comprar, compra por ele, porque você acaba me ajudando também. Uma parte do dinheiro da sua compra vem pra mim e eu consigo reinvestir no canal. E aproveita para deixar um comentário aí também com o próximo livro que você quer que apareça aqui nesse quadro de resenha de livros. Se eu já tiver lido, eu posso fazer, e se eu não tiver lido, eu vou pegar para ler, se for um livro condizente aqui com o canal, e quando eu terminar, eu faço um material mais ou menos no mesmo estilo que esse daqui. Fechado? Então, pelo nosso vídeo é isso daqui. Eu vou estar colocando na tela aqui no final o primeiro vídeo desse quadro de resenha de livros, que foi com Axiomas de Zurique, caso você se interesse para ver, e aí você pode clicar e ser redirecionado para lá, beleza? Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.